A minha saudação a todos e o bem-vindos também a todos para mais uma oportunidade para que todos venham se unir e participar das nossas palestras, não somente dessa palestra, mas de todas as palestras, que todos possam aprender e viver aprendendo, né? Meus prezados amigos, seguidores, caríssimos amigos, irmãos e assim por diante, né? Patriotas, né? Como se diz, e vamos sempre buscar a sabedoria e buscar o conhecimento. Tem muita coisa para eu, como um cidadão e palestrante, comentar neste momento. Tem muita coisa, mas não sei se vai ser possível comentar tudo, porque o meu desejo é falar sobre os benefícios do sono para a saúde mental, física, né? Se dormir bem e viver bem é importante para a saúde e os benefícios de um descanso tranquilo, tudo isso é importante, é necessário para as pessoas. E também eu quero comentar também o que é preciso para viver bem em família, né? Eu estou aqui com o meu computador aberto para a gente lembrar o que a gente vai comentar. E conforme está no primeiro livro da Bíblia, que eu vou usar a Bíblia também, que diz, vamos ver aqui, sobre a Bíblia. Gênesis capítulo 2, né? Acho que é Gênesis capítulo 2. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se é mesmo. É Gênesis capítulo 2, né? Gênesis capítulo 2 e diz aqui no verso 7: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente. E fez Deus nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boa para a alimentação. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele fez um jardim chamado Éden, né? Que é muito importante. Ele fez todas as árvores, tudo. Ele criou, né? Eu estou olhando aqui que eu estou com o computador, como eu já tenho falado, ele está aberto e eu estou vendo aqui, né? E a gente vê que ele também fez a mulher, né? Ele fez a mulher. Vamos ver aqui que ele fez Adão, né? Ele fez primeiro Adão. Fez Adão, depois fez a mulher, né? Ele disse: não é bom que o homem esteja só, né? Aí fez a mulher da costela de Adão, né? Foi isso que ele
fez, e o Criador disse, né? Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e então se tornarão uma só carne. E ele criou o homem e fez o jardim do Éden, né? O jardim do Éden, onde tinha todos os tipos de árvore, de ervas, de plantas, para o bem dos seres humanos, né? E que foi apenas o homem, a mulher, ou seja, Adão e Eva, que foi posto no jardim do Éden para procriar, para criar, para começar a primeira geração, né? E assim aconteceu, né? E a gente vê aí comentário, né? A gente vê comentários sobre coisas, né? Que houve, né? Essas festas, né? As festas do Rei Momo, né? Rei Momo, que eles falam. É isso mesmo. E muitos comentando que nessas festas do Rei Momo, e muitos que foram contra os princípios que começaram escarnecer da família e dos cristãos, né? Da família, dos cristãos, dos conservadores, né? Isso não é eu que estou falando primeiro, isso daí foi várias pessoas e até igrejas, conservadores, pessoas que defendem os princípios da família estava comentando. Mas a família começou através do homem e da mulher, né? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas e se tornou um fôlego de vida. Se não tiver a união do homem e da mulher, não existe família. Se tiver somente homens, não tem como ter família. Não teria, né? Não teria como ter família. Então, o que é conservador? Conservador, pessoas que querem conservar os princípios desde a criação do universo, né? Querem conservar. São conservadores e cristãos, né? Cristão, a gente vê que a liberdade ela veio através do cristianismo, né? Veio a escola, veio os orfanatos, veio os asilos, tudo veio através do cristianismo. A liberdade ela veio, liberdade e o respeito veio através do cristianismo. Se não fosse o cristianismo, não teria escola, não teria direitos de todas as nações, não teria. A libertação dos escravos, por exemplo, tudo veio através do cristianismo. É claro que houve várias fases, né, do cristianismo, né, no mundo. A gente vê que Martinho Lutero se levantou contra a exploração também, né? A exploração que havia, né? E as pessoas, antigamente, eles eram queimados na fogueira porque era chamado de bruxas, né? Muitos que usavam até plantas, ervas medicinais, faziam chá, eram chamados de bruxos, bruxas, era queimado na fogueira, né? A gente vê que, não sei se foi Nero, né? Lá em Roma, eles queimavam os cristãos, queimavam os cristãos e também jogavam nas arenas, né? Para os leões devorarem os cristãos, né? Então,
houve fase difícil, sim, do cristianismo. Mas o cristianismo não diminuiu, aumentou, com certeza, o cristianismo aumentou. Então, esse negócio dessas festas banais, né? Festas escarnecedora que escarnece, né? Dos cristãos, dos conservadores, né? Pessoas que são cristãos, conservadores, pessoas que querem a preservação, né? Contra o cristianismo e os valores, princípios da família. É que nem o caso também do começo, né? Que lá em Gênesis fala também sobre a Torre de Babel, né? Os homens, naquela época, do começo da humanidade, eles disseram: vamos fazer uma torre, chamada Torre de Babel, né? Vamos fazer e vamos subir, né? Levantar essa torre e chegar até ao trono do Criador, até os céus. E lá nós vamos viver lá em cima. E começaram a fazer essa torre, foi aumentando, foi fazendo a escada da torre. E por fim a Torre de Babel caiu, né? A Torre de Babel caiu, né? Então eles queriam, na ideia dos seres humanos daquela época, fazer uma escada e chegar lá no aonde está o trono de Deus, né? O trono de Deus, o trono do Criador, para viver ali, né? Aí aquela Torre de Babel caiu, né? E eles não conseguiram os seus intentos, é claro. Ninguém chega no infinito ou no trono do Criador através de torre. Não existe. Não tem como. Não tem como. Então, aí acabou toda a intenção. E hoje os seres humanos querem subir, querem fazer uma torre, que é a torre de conhecimento, que é ser igual a Deus, né? Como é que as pessoas podem ser contra conservadores com um pensamento de destruir os valores da família? Como é que tem gente que ele muitas vezes ele defende a bandidagem, a criminalidade, mas ele é a favor, muitas vezes, o aborto de uma criança já formada, né? Uma criança que está para nascer, né? No útero da mãe, né? Ele apoia o aborto e a morte daquela criança, mas apoia o crime organizado, apoia o terrorismo. Então, o conservadorismo sempre começou desde o começo, né? Desde o começo, né? E temos que seguir essa arte de conviver em família, porque todos vêm de família, queira ou não queira, todos vêm de família. A família é a primeira comunidade a qual uma criança tem acesso, né? A família, ela começa através de dois jovens que se casam, né? E têm relação e geram, né, filhos, né? Que é assim que o Criador deixou, né? Isso daí é o conservadorismo que as ideologias, né? De Marx, né? A gente vê que no livro de Marx, né?
que apoia a ideologia socialista, comunista, diz que tem que abolir a família, né? Não sei se é o primeiro, é o segundo artigo, né, do livro dele, que tem que abolir a família, que tem que destruir a família. Por que destruir a família? Para apoiar ideologia que não respeita as pessoas, ideologia comunista, né? E a gente sabe que o comunismo nunca funcionou, né? O comunismo, o socialismo nunca funcionou. Tem gente que ele muitas vezes ele acha que o comunismo é melhor, mas o comunismo não funciona. Transformar o Estado como Deus não funciona. Então, a família é a comunidade a qual uma criança tem acesso, né? E a gente vê que a criança, para ela viver e crescer e desenvolver mentalmente, fisicamente, tem que ter a companhia do pai e da mãe. E a gente vê que hoje é difícil, né? Que muitas vezes a mãe solteira não tem a presença do pai, sendo que uma criança precisa das duas, companhia do pai e da mãe. Mas hoje a gente vive numa correria e muitas vezes essas mães solteiras, a criança cresce só com a mãe e não tem a presença paternal muitas vezes. Tem a presença maternal, né? Então, o certo é ter a presença maternal maternal e paternal, que é a mãe e o pai, né? Então, Marx, acho que é no segundo capítulo do livro, diz que tem que abolir a família. Por isso que nessas festas, né, que escarnece, né, dos conservadores, dos cristãos, né? Essas festas aí banais está baseado lá no que Marx, né? Marx disse, né, que tem que abolir a família, mas sem família não há prosperidade, né? Sem família, sem liberdade, não existe prosperidade. O comunismo sempre foi um desastre. Quando surgiu, né, o comunismo, o socialismo lá, e se formou a ex-União Soviética, a gente vê que foi destruído, né? Muitas igrejas foram destruídas, muitos empresários, advogados, empreendedores, pessoas sábias eram condenadas, né? Assim como outros países, né? Como a Coreia do Norte, né? Em que eles atearam fogo, né? E queimaram e destruíram todos os templos, né? De oração, as casas de oração. Então, a família, ela é importante. E dentro dela que é determinadas atitudes como demonstrar e receber carinho, compartilhar, respeitar, falar, estudar, entre tantas outras são aprendidas por meio do convívio, né? Então a família é importante. A importância de conviver bem com a família. Sem família não tem jeito, né? Sem família, defendendo a criminalidade, né? Se dizendo vítima da sociedade, né? Odiando a carteira de trabalho, né? Achando que tem que viver só de ajuda só. Aí não funciona, né? A importância de conviver em família
é fundamental para o bem-estar emocional, psicológico e social das pessoas. A família é o núcleo básico da sociedade, né? E é isso que, né, os opositores, né, da família, do respeito, do conservadorismo quer destruir, né? E é nela que aprendemos a conviver em grupos e compartilhar responsabilidade, desenvolver relação de afeto e a lidar com conflitos, né? A convivência familiar, ela é saudável, sim, e traz muitos benefícios para a vida das pessoas. É claro que temos que incentivar o progresso, incentivar o trabalho, incentivar os estudos, viver só de assistencialismo, né? E achar que o empresário é um explorador, né? O empresário é um explorador, que a família deve ser, né, destruída. Isso não funciona. Não funciona. Isso é o retrocesso. Quem está cometendo retrocesso é aquele que é contra os princípios, valores, a liberdade de um povo. Esse está querendo voltar para trás, né? Acha que o socialismo que é importante e que só o assistencialismo é importante e que o Estado é que tem que ser Deus. Isso não funciona, né? A convivência familiar saudável pode trazer muitos benefícios para a vida das pessoas, né? Quando há um ambiente de apoio e compreensão em casa, isso contribui para a formação de uma autoestima saudável, ajuda no desenvolvimento da inteligência emocional e melhora a capacidade de resolução de problemas, estimula a criatividade, aumenta a sensação de segurança e pertencimento que essa rede de apoio, né? Isso é muito importante, né? Cada indivíduo é único e esse é um fato que não pode ser ignorado. Todas as pessoas, desde criança, ela está crescendo para ser uma cidadã ou um cidadão, né? Hoje, eles lutam para tirar os direitos dos cidadãos e aumentar o poder do Estado, né? É isso que acontece no mundo, né? No sistema, né? No sistema corrupto que há no mundo, né? No espaço, né, do planeta existe um sistema corrupto que quer tirar os direitos, né, dos cidadãos, da cidadã, do jovem, da jovem, do homem, da mulher, quer tirar os direitos e dar mais poder ao Estado, dar mais poder aos parlamentares, mais poder aos juízes, mais poder ao Estado para que o Estado possa fazer o que ele bem querer, né? É assim em muitos países em que os cidadãos têm pouco valor, né? E que o Estado é que decide. O Estado é que decide, né, em alguns países, se ele deve viver ou deve morrer. Se ele deve ser penalizado com a pena de morte ou se ele deve continuar vivendo ou viver numa prisão, né? Ou viver num campo de concentração, num campo de trabalho forçado. Então é o Estado que manda. Então eles querem que eles querem é isso mesmo. É que o Estado tenha mais poder e que o cidadão perca os seus direitos,
a sua liberdade, né? Que não haja mais conforme a sua inteligência para o bem, né, da sua vida e querem destruir a família. Né? Mas isso não leva a nada, porque se é contra a família, se é contra os conservadores, se é contra os valores e defende uma geração que gosta de usar entorpecente, usar drogas, e ser contra os bons princípios, escarnecer, né, da fé das pessoas, por escarnecer da Bíblia, né, o que está acontecendo, né? Isso não leva a nada. Por quê? Porque a Torre de Babel é a mesma coisa que está acontecendo hoje. E a gente sabe que tem muitos escarnecedores escarnecendo da fé, escarnecendo do Criador, escarnecendo daquilo que o Criador fez, né? Querem até desmoralizar a semelhança do Criador, que são seres humanos, né? Então, vivemos em tempos que os escarnecedores se levantam nessas festas banais que existem no mundo, né? Festa que escarnece, zomba do Criador, zomba do cristão, né? Do cristianismo. Não só do cristianismo, mas de todas as religiões. Zomba de todos e querem tirar a liberdade, os princípios, os valores. E querem dar mais poder ao Estado, né? Mais poder ao Estado, mais poder às autoridades, para que eles tenham poder como se fosse um Deus, né? Como se fosse um Deus ou deuses sentado no trono para decidir quem vive e quem vai morrer, quem deve ficar preso e quem deve ter liberdade, né? Isso não funciona, né? Então, a família é prioridade, né? Eu tenho lido, né? No livro de Gênesis, que o Senhor Deus fez o homem do pó da terra e depois disse: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer também uma ajudadora, uma companheira, para que viva junto com o homem. Então, isso daí é o natural. Não existe outro meio para sobreviver sem ter família, porque todos nascem de um pai, de uma mãe, não tem como dizer que não é. Então, várias dicas, né, para viver em família. Diálogo, 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 né? E assim por diante, né? O que é o diálogo, né? O diálogo se deve ao fato de que esse é realmente um elemento indispensável para a boa convivência em família e também em sociedade, também na área de trabalho, também na área de igreja, de oração, né? Apesar de ser algo tão básico, e muitos não reconhecem a sua importância e fala com os seus e falam com os seus familiares apenas sobre assuntos triviais, né? Mas o dialogar vai além disso e envolve expor sentimentos, dizer sinceramente o que pensa sobre determinado assunto, enfim, realizar uma troca genuína. A comunicação é a solução de muitos problemas.
ouvir outro antes de querer. Vou repetir: ouvir o outro antes de querer dar a sua opinião. Tem gente que só quer falar, né? Eu sempre falo isso, né? Em movimento, reuniões de palestras, associações, igreja, a gente vê muita gente falando, só quer falar, né? Mas ele não quer ouvir o outro, né? Ele não quer repartir a oportunidade com o outro que também já fala, né? É palestrante, ou é orador, né? São pessoas oradoras, ele não quer repartir de jeito nenhum, ele não quer ouvir o outro, ele quer só falar. Ele não dá oportunidade, ele sobe lá na tribuna ou no púlpito e ninguém pode falar e interromper ele. Interromper e perguntar, por exemplo, não pode. Se perguntar, tem muitos palestrantes, ou oradores, ou pregadores, né, como se diz, né? Ele vai achar ruim, né? Então tem muitos que só quer falar, não quer ouvir, não quer dar oportunidade, não quer dividir oportunidade, né? Podia ser assim, né? O palestrante sabe que tem outro lá ali na reunião, por exemplo, né? Seja igreja, seja associação, seja escola, seja onde for. Ele sabe que tem um ali que gosta de falar, o que ele tinha que falar? Ah, eu vou dividir o meu tempo, eu vou deixar ele falar um pouco, né? Vem aqui, você que é palestrante, vem aqui falar alguma coisa positiva, alguma coisa sobre família, sobre fé, né? É assim que tem que ser, né? Mas tem gente que não quer dividir tempo, não quer dar oportunidade, não quer chamar ninguém pelo nome, ele quer só que o grupinho dele é, siga ele, comenta as coisas, fala, só aquele grupo. Ele escolheu o grupinho. Mas não é assim, né? Uma igreja, uma associação, uma escola, ela cresce dando oportunidade para os outros também perguntar, né? Então, ouvir o outro antes de querer dar alguma opinião é importante. Uma parte do diálogo que merece ser abordado com destaque é o ouvir. Embora pareça óbvio, parece óbvio, né? Óbvio, que uns ouça os outros, né? A verdade é que nem sempre essa ação é realizada na essência, acolhendo verdadeiramente o que o outro diz. O que acontece em grande parte dos casos é que as pessoas apenas esperam a sua vez de falar, sem se dedicar à escuta. Assim, se você deseja que a sua família conviva em harmonia, comece a ouvir o outro antes de dizer qualquer coisa e incentive-o a fazer o mesmo, né? Ter regras básicas de convivência, isso é importante, né? Então, perceba que pode ser mais fácil dar-se bem com pessoas que você vê esporadicamente do que com aqueles que você vê todos os dias. Isso acontece porque, nas situações eventuais, o foco fica em cortar as novidades e matar as saudades, né? Então, passar o tempo de qualidade juntos, né? Sentar junto em volta da mesa apenas para fazer uma refeição ou à frente de uma televisão, sem ter qualquer diálogo, não é o mesmo que passar, né, um tempo de qualidade, né? Para isso,
é necessário que todos se encontrem naquele momento sem distrações, como o celular, né? E desfrutem, né? Desfrute da presença um dos outros em plenitude. Qualquer situação que compartilhe pode se transformar em tempos de qualidade, né? Desde que haja comunhão, conversa, entrega. É claro, né? Amor, isso faz a diferença nas relações. Tem que ter amor. Demonstrar o afeto um pelos outros, né? Tudo isso é importante, né? O afeto familiar, né? Caso tenha sido recente, ótimo, né? Mas se faz tempo, aproveite para começar e fazer isso com mais frequência, né? Você se lembra quando foi a última vez que demonstrou afeto? O afeto é importante, né? Para as pessoas. Perdoar as falhas dos outros. Temos que perdoar se as pessoas falou alguma coisa errada e pode sim as pessoas perdoar uns aos outros, né? Se há algo que todo ser humano vai fazer é falhar, né? Até mesmo aqueles a quem mais amamos. Falar sobre isso é necessário, porque muitas vezes colocamos uma carga muito pesada sobre os ombros dos nossos familiares, principalmente os pais e também os irmãos e entre as parentelas, né? Então, rever as próprias atitudes antes de criticar também, né? Quando criticamos a atitude de uma pessoa, automaticamente nos colocamos sobre um pedestal de perfeição, pois momentaneamente temos a sensação de que nunca erramos, o que não é verdade. Deste modo, é importante começar a rever as próprias atitudes antes de criticar alguém. A intenção com isso não é de que aceite tudo, mas que tenha que conversar com o familiar que estiver fazendo algo que os magoe, sem ar da superioridade. Não julgue no outro aquilo que você também faz. Fique atento, né? Lidar com a família com o mesmo carinho com que lida com amigos. Então não é bem assim, né? Escarnecer da família, isso não é nossa lógica, né? Porque a família, isso é por natureza, né? Desde que começou a primeira geração, houve família. Então não tem lógica dizer que a família deve ser abolida, né? E que deve implantar um socialismo radical, né? E que os conservadores devem ser exterminados, né? Isso não tem lógica, porque família é por natureza. É claro, né, que inventou, né, o Marx inventou aquilo que ele até defendia. Marx acreditava no Criador, Marx acreditava na família, casou também, teve filho. Marx, ele estudou até a Bíblia, depois se rebelou contra a Bíblia. Ele apostatou da Bíblia, ele estudou a Bíblia, ele chegou a cursar sobre a Bíblia. Só que depois, ele no livro dele diz que tem que abolir a família, mas isso daí não funciona. Não funciona porque quando em 1917, que foi estabelecido o comunismo na Rússia e foi formado a ex-União Soviética, aquilo lá
ele prevaleceu mais ou menos 70 anos de ditadura, de prisão, né? As pessoas eram levadas em campos de concentração na Sibéria, né? Era preso, né? Pessoas que era cristão era preso, pessoas que falava contra o Estado era preso. Só que depois, aquele grupo que foi formado de várias nações, aquilo lá foi diluído, assim como a Torre de Babel. A Torre de Babel, os seres humanos queriam subir no trono e dizer: nós vamos subir, nós vamos fazer a Torre de Babel e vamos ser igual a Deus, nós vamos viver lá no trono, nós vamos chegar até nos céus, né? É assim que eles acreditavam. De repente, aquela torre desabou, aí quietaram, né? Quietaram, ficaram quietos, não falaram mais nada sobre a torre, porque não tem como, né? E hoje as pessoas querem levar a torre do socialismo, do comunismo, a torre que foi derrubada, né? Da ex-União Soviética, a ex-antiga União Soviética, né? Que caiu. Por quê? Porque é um sinal de derrota, né? Então, essa torre do socialismo, essa torre que odeia os conservadores, odeia o cristianismo, né? Isso daí não funciona, isso não leva a nada. Então, família, isso é por natureza. Não tem como dizer que tem que abolir a família, não tem como. Se alguém quer abolir a família, ele mesmo pode ser ferido, né? Porque aquele ditado, né, verdadeiro, né, que diz que quem fere com ferro será ferido, né? Quem quer exterminar os outros, ele também pode ser exterminado. Quem quer exterminar a família, exterminar o conservadorismo, ele também um dia ele pode ser exterminado, né? Porque a gente sabe, né, que quem faz mal para os outros, ele também pode receber mal. Isso daí a gente sabe, né, que isso daí é uma lógica real, isso daí. Então, lidar com familiares com o mesmo carinho com que lida os amigos. Não podemos ser racista, né? Ser racista, ser contra qualquer raça, qualquer cor, não podemos, né? Então está aí, né? E eu não sei se vai dar para mim comentar muito sobre esses assuntos, né? Tem muitos assuntos aqui que a gente pode comentar. Não sei se eu vou conseguir comentar sobre tudo, né? Vamos ver aqui. O que é preciso para viver bem em família? Família que é odiado, né, por aqueles que gostam, né, de defender o terrorismo, de defender o radicalismo, né? Isso é odiado por aqueles grupos, né, por aquela minoria que acha que tem que viver na bolhas dele, né? Viver naquela bolha, né? A bolha deles, né? Eles querem que tudo viva na bolha dele, mas não é assim, não é assim. O ser humano, até a impressão digital, ela não é igual. Não é igual. Cada um tem uma impressão digital. Então, não tem como. Que nem o caso do Adolfo Hitler, né? Que queria uma raça perfeita, uma raça branca, né? Uma raça única. Nem isso ele não conseguiu. Ele não conseguiu, apesar de ele ter matado mais de 6 milhões de judeus, né? Não só judeus, né? De outras raças também. Ele não conseguiu a raça perfeita. Então, assim também, não vai conseguir, né? As coisas vai virar contra aquele que quer
destruir o conservadorismo, destruir os valores morais, destruir a família. Todos têm uns valores. A família, a vida da gente, existem as leis da natureza. Até a gente, na hora de alimentar, existe uma lei. Se a gente não alimentar certo, aquele alimento faz mal para a gente. Assim também, na família, se a gente não tiver lei e viver sem lei, acha que a gente tem que fazer o que pensa, vai virar contra a gente, né? O que é preciso para viver bem em família? Como melhorar a convivência familiar e garantir bons momentos? Tenha empatia e bom senso. Então, tente se aproximar, por exemplo, da família de forma saudável. Entenda os defeitos e dialogue sempre que precisar. Seja mais tolerante com situação desafiadora. Respeite os familiares e também os de fora também, né? Tenha um diálogo aberto. Dialogar é conversar, né? Que nem o vendedor, que é que nem o comerciante. Ele chega oferecendo um produto, então ele tem que dialogar, ele tem que oferecer o produto e falar assim, ó, o meu produto custa 3x. Aí ele tem que conversar, ele tem que negociar. Só que aqui é muito mais do que negócio. Aqui se trata de família. O que é preciso para uma família viver bem? Ser empático, né? Tem que ser empático. Respeitar o espaço de cada um. Tem que respeitar o espaço do outro, né? Senão aí vira confusão, né? A importância do diálogo dentro do relacionamento familiar, divisão de tarefas justa, ajudar a manter a harmonia dentro do relacionamento familiar. Demonstre que se importa por meio de palavras e atitude, peça desculpa quando errar, né? Então está aí, né? O que fazer para viver bem em família? É o assunto que a gente está falando, né? Diálogo, pratique sempre, né? O diálogo, pratique. Ainda assim, a conversa é a melhor forma de resolver o conflito em família. O diálogo, inclusive, evite boa parte dele, ou seja, evite conflitos, né? Trabalhe a paciência, trabalhe e tenha paciência. A paciência é importante. Reserve o tempo de qualidade, estabeleça a regra de convivência, demonstre o afeto com as pessoas, né? Então, tudo isso é importante, né? O que é mais importante na convivência da família? É claro, né? É o diálogo, né? O diálogo, né? Toda essa ênfase na palavra diálogo se deve ao fato de que esse é realmente um elemento indispensável para a boa convivência em família. Apesar de ser algo tão básico, muitos não reconhecem a sua importância e falam com os seus familiares apenas sobre assuntos triviais, né? Então, o que é preciso para que uma família viva bem? Aprendemos a respeitar, a partilhar, a ter compromisso, disciplina e administração, ou disciplina e administrar conflitos. Ele é inegável que cada um carregue um histórico de experiência, aprendizado e lembrança que apresentará um reflexo por toda a vida. Então está aí, né? O que não pode faltar numa família? Então, diálogo aberto, proximidade entre pais e filhos, primos, assim, primeiramente é a família, né? Depois
Respeita também os demais, saiba conversar com primo, tio, avô, avó, né? Tempo de qualidade junto, limite bem definido, inteligência emocional a lidar com conflito, interesse pelas coisas dos outros. Todos possuem obrigação doméstica, a decisão são tomadas em conjunto, né? Alimentar-se bem na alimentação é importante, né? O que é necessário para viver bem, né? É uma alimentação, alimentar bem, né? Isso é importante. Alimentação saudável, dormir bem, não é o mesmo que dormir muito, é dormir bem, hidratar-se, tomar água, não fumar, não beber, bebida alcoólica, não usar entorpecente, drogas, né? Praticar atividade física, praticar atividades mentais, manter-se ativo, cultivar amizades no bom sentido, né? E as 5 regras que é não há violência nos atos e atitudes, nada de violência. Saber comunicar e interagir de acordo com o grupo. Democracia, decidir em grupo, decidir na família. Cuidados pessoais, higiene e tudo. Cuidados sociais, respeitar o ambiente. Tudo isso é importante para as pessoas. E os benefícios do sono, né? As pessoas é necessário que eles também tenham um sono muito bom. Os benefícios do sono para a saúde mental e física, né? O sono não é apenas uma necessidade, é uma ferramenta para uma vida mais saudável e feliz. O sono é essencial para a saúde mental, física. A falta de sono pode se tornar crônica por diversos fatores e ter consequências graves. Então está aí, né? As pessoas têm que dormir bem, né? E não também comer na hora de dormir, né? Jantar na hora de dormir. Isso não é certo, né? Aí tem a fase do sono, né? Tem um estágio, né? O primeiro se caracteriza, né? Estar acordado e dormindo. Esta etapa pode durar até uns 15 minutos, né? Então, essa é um estágio do sono, né? Que as pessoas ficam meio acordada, meio dormindo, né? Que é o primeiro estágio. O segundo estágio, o sono mais leve, onde a temperatura do corpo e os ritmos cardíacos diminuem, levando a um sono profundo. Eu falei sobre família, agora eu estou passando um pouco saindo um pouco fora para falar sobre o sono, né? Eu disse que eu ia falar de outros assuntos, né? Então, prezados, caríssimos, amados, seguidores, né? Note que eu estou mudando um pouquinho, né? Agora eu estou falando um pouco sobre o sono, né? Eu falei sobre família, agora eu estou falando mais sobre o sono. Vamos ver, né? Eu já falei do primeiro estágio, né, que as pessoas ele fica meio acordado, meio dormindo, né? É uns 15 minutos, é o primeiro estágio. O segundo estágio é um sono mais leve, temperatura do corpo e os ritmos cardíacos diminuem, né? E levando a um sono profundo. Esse é o segundo estágio, né? Aí o terceiro estágio do sono é onde se inicia o sono profundo e quando as atividades cerebrais começam a diminuir. Esse é o sono profundo, né? O primeiro estágio, as pessoas ficam meio acordadas, meio dormindo. Aí tem o segundo o estágio, é o sono mais leve, né?
Aí tem o terceiro estágio do sono, que aí é o sono profundo. Aí as pessoas, é, aí vai as atividades cerebrais, né? Começa a diminuir também. Aí a pessoa entra no sono profundo, né? Aí tem o quarto estágio. Vamos ver, o quarto estágio, o sono profundo é iniciado permitindo que o corpo recupere suas energias perdidas, né? No diário, onde o organismo executa o processo de regeneração celular e dos órgãos e libera hormônio relacionado ao crescimento. Quando é criança, né? Também é muito bom o sono nesse sentido, né? Para o crescimento. Agora, quem já cresceu, quem já está adulto, aí vai renovar a célula, né? Então, o primeiro estágio, as pessoas ficam meio acordado, meio dormindo. O segundo estágio, aí as pessoas já vão diminuindo os ritmos cardíacos, aí já começa um sono mais profundo. Aí o terceiro estágio, aí as pessoas começam a entrar no sono profundo mesmo e dormir mesmo, né? Aí já dá um descanso para o cérebro também, né? Aí no quarto, aí é o sono profundo, né? Que é permitido que o corpo recupere as energias. Aí o quarto estágio, o corpo começa a recuperar as energias. Por isso que as pessoas têm que não perder sono, né? Agora, se as pessoas perder sono e não dormir na hora certa, não recupera as energias, a célula não se renova, ele fica doente. Ele acaba ficando doente, embora que ele seja forte, mas mesmo assim vai ter problema, né? Vai chegar um tempo que aquela perda de sono vai afetar ele, né? A importância do sono REM, né? É um estágio também, né? Em seguida, no quarto estágio, o corpo passa para o sono REM, né? No sono REM é onde as atividades cerebrais se tornam tão intensas que pode ser comparado ao estar acordado. É nesse período do sono onde ocorrem os sonhos. A pessoa começa a sonhar, né? E a definição da memória e o descanso total fundamental para a recuperação, né? Então está aí, né? Recuperação física, essa fase do sono pode se alternar durante a noite, que é o quarto estágio, né? Agora, os maus hábitos diários que podem prejudicar o sono, né? Eu vou falar meio rápido porque a gente já está chegando no fim, né, dessa palestra. Então, os maus hábitos que podem prejudicar o sono é o seguinte, né? O uso excessivo de telas, né? É o uso excessivo de telas ou dormir com luz ligada. Não é bom, né? A irregularidade nas atividades físicas, né? Fazer atividade física em excesso, tudo essas coisas, né? Comer muito no jantar, né? Come demais também, não é bom para o sono. Beber muito líquido próximo ao horário de dormir também não é bom. Treinar em horário inadequado também pode prejudicar o sono. Tem que ter horário para tudo, né? É que nem eu já tenho comentado. A gente tem que ter o horário para frequentar a casa de oração, o horário para passar com a família, quem é casado, tem horário para passar com os filhos, conversar com a sua esposa conversar com o esposo, né? E ter tolerância, né?
e sempre procurar pacificar em todos os sentidos, um compreender o outro, compreender os filhos e assim por diante. E assim é o que tem que acontecer na família, né? Então, o impacto do sono na saúde mental e física, como o sono afeta a saúde mental. O sono é responsável por desempenhar um papel fundamental na mente e no emocional das pessoas, né? Os hormônios como a melatonina e o cortisol são diretamente impactados pela qualidade e quantidade de sono. O cortisol, mais conhecido como hormônio do estresse, que eleva no início do dia como intuito no despertar e diminui à noite para que o corpo relaxe, né? Então está aí, né, essa dica para todos, né? Esse comentário, né? Esse ensinamento, que isso daí é importante para todas as idades, né? Até a próxima oportunidade, né? A gente sempre terá novidades e não esqueça de acessar os nossos links que a gente deixa para que as pessoas estudem cursos, né? Cursos de formação e várias coisas importantes que a gente deixa. A gente deixa o link abaixo, né? Para que as pessoas cliquem nesse link e acessem, né, os cursos. Então, as pessoas venham sempre viver aprendendo. Até a próxima oportunidade. Até lá, se o Criador permitir.